estrangeiro apanha da polícia brasileira. Polícia despreparada, fardados que agem de forma covarde. Não precisa o ódio. Olha, o cara tá batendo com ódio. Olha isso. Pra quê? Olha isso, gente. Fala, galera! Mais uma polêmica para esquentar o futebol brasileiro. Durante o jogo entre Fluminense e Lanús pela Sul-Americana, o clima pegou fogo no Maracanã. Torcedores do clube argentino entraram em conflito com a polícia e a cena foi de guerra dentro e fora do estádio. E olha, os comentaristas Mauro César e Walter Casagrande não deixaram barato. Eles detonaram a ação da polícia militar e disseram que foi totalmente desnecessária. Mas foi tratado assim muito também destacado que a violência policial brasileira, que aliás Verdade, é modus operandi, ponto, Mauro. É modus operandi da polícia brasileira, até escrevi sobre isso no meu blog, que, de novo, espancou torcedores estrangeiros no estádio de futebol, como faz com muita frequência, né? E sempre, ainda tive que ouvir ontem no rádio, uma rádio do Rio de Janeiro, um festival de besteiras, rotulando todos os torcedores como se eles fossem brigões, criam problema. Os brasileiros são muito mansinhos, né? Teve gente do Rio de Janeiro mesmo morrendo em troca de tiros, ou em tiroteio, melhor dizendo, de torcedor contra torcedor. Agora, esses dias, torcedor sendo preso e tudo mais. Mas o problema é o torcedor argentino. E depois eu vi nas imagens a quantidade de famílias, mulheres, crianças, pessoas com mais idade emocionadas da arquibancada, eles se mostraram aqui. Está na rede social. Aliás, os jogadores falaram com o árbitro, inclusive, né? Porque foi igualzinho aconteceu no Brasil e Argentina, das eliminatórias. Que os jogadores sabiam que seus familiares e amigos estavam na torcida argentina. Houve um pequeno entreveiro que não tinha nem cordão de isolamento, brasileiros e argentinos, e aí a polícia chegou batendo só nos argentinos. E ontem alguém lá criou um problema, parece que arrancou uma cadeira, ao invés de pegar o elemento ou os elementos que fizeram isso, se é que fizeram mesmo, não sei, que essa imagem não apareceu, só relatos, saíram batendo em todo mundo, como eles fazem sempre. Alguns tentam enfrentar a polícia, outros saem correndo, mas as imagens que você vê, a maioria é torcedor apanhando, os caras batendo na torta direito, né? E os jogadores ficaram preocupados, jogadores do Lanús, porque tinha gente deles lá no meio da torcida. Isso também teve grande repercussão, e isso é muito pouco falado na imprensa brasileira, mas fala-se na América do Sul inteira, sobre a frequência com a qual o torcedor estrangeiro apanha da polícia brasileira. Polícia despreparada, fardados que agem de forma covarde, batendo de forma indiscriminada em pessoas que estão ali para ver um jogo de futebol. Se 1, 2, 3 ou 10 estão aprontando, que vá lá, capture o elemento e prenda. Mas não é o que acontece. Claro que alguém vai defender que só se funciona assim na porrada. Então não tem preparo para lidar com esse tipo de situação. Eles são profissionais supostamente treinados para lidar com multidões. E o Rio de Janeiro tem o BEP, que é o Batalhão Especializado, olha a palavra, especializado em policiamento de estádios. É realmente um absurdo. Você vê que os jogadores pararam, falaram, não dá, minha mulher está lá, meu filho está lá, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus amigos. E foi o que aconteceu. Porque eles vão ficar onde? Na torcida do Fluminense? Eles ficaram lá naquele setor destinado aos torcedores visitantes. Então, de novo, isso aconteceu no Brasil. E no caso do Fluminense, que não tem nada com isso, apenas para ilustrar a frequência com a qual isso acontece, houve também quando o Argentino Júnior jogou contra o Fluminense em 2023. E aí, isso aí eu sei por relato de quem estava na torcida do Argentino Júnior. 1, 2 pessoas arrumaram dar um problema de bater em todo mundo. E gás de pimenta, essa coisa toda. Isso acontece direto. E no Brasil a gente fala muito pouco disso. Para a sorte do torcedor brasileiro que viaja, como os rubro-negros que virão aqui para La Plata amanhã, pelo menos até agora, não há uma abjeta reciprocidade da polícia estrangeira com relação aos torcedores brasileiros. Tomara que não exista, mas alguém tem que dar um basta nisso. Alguém no Brasil, alguma autoridade tem que ver que não é assim que você vai tratar as pessoas. As pessoas estão ali para ver um jogo de futebol. Por achar que todo mundo é hooligan, o que aconteceu em 89 na Inglaterra. Que a Margaret Thatcher achava que todo mundo era hooligan. Ela é a sua gestão. Então era grade, jaula em tudo que era estádio. Até que um dia superlotaram um setor por erro da organização do policiamento, que era quem organizava aquilo lá, e morreram 96 pessoas esmagadas. Depois morreu mais 97 mortos na tragédia que mudou o futebol inglês. E isso acontece demais no Brasil, porque eles chegando, como se todo mundo fosse bandido, todo mundo fosse arruaceiro. Claro que não tem só santo nesse grupo aí, nunca tem só santo, mas é demais o que acontece, Tirone. E ontem isso teve grande repercussão de novo aqui, muito comentado, porque são os torcedores deles que estão apanhando.
se os brasileiros viessem para cá e tomassem porrada, nós ficaríamos falando sobre isso, né? Aliás, para quem fica falando sobre que torcida estrangeira acontece, quem disparou um artefato que matou um torcedor, um menino, uma criança, foi uma torcida formada por brasileiros, não por estrangeiros. Olha a fúria, olha a violência, olha a agressividade do cara, porque ele tá batendo para baixo, significa que o cara tá caído, ou tá sentado, ou tá agachado, sem poder reagir. E o policial, com um cacetete, dando pancada assim, com fúria, para machucar, né, para fazer mal a outra pessoa. Porque existem dois tipos de agressividade dentro do estádio de futebol, da polícia. A polícia pode chegar com um cacetete para separar uma confusão, né? E aí não precisa a fúria, não precisa o ódio. Olha lá, o cara tá batendo com ódio. Olha isso, pra quê? Olha isso, gente. O cara tá espancando alguém que tá ali sentado, ou agachado, ou caído, sei lá o quê, sem nada na mão para poder se defender de um cara que tá de pé e dando pancada para baixo. Isso aí é agressividade desnecessária. O policial que vai trabalhar ou que vai fazer uma segurança num estádio de futebol, ele não pode ir com ódio, com fúria, com raiva de ninguém. Ele tem que ir lá para tentar evitar tipo de confusão, tentar proteger, tentar separar, tentar evitar que isso aí aconteça. Mas esse cara aí, especificamente, não. Ele tá com ódio de alguém, ele tá com fúria de alguém, ele tá com raiva de alguma coisa e tá descontando num cara que não tá podendo se defender. Isso aí é um absurdo. Eu tô emendando o que o Mauro falou, o que o Lavieri falou, mas especificamente nessa cena que mostra uma coisa mais coletiva, né, da polícia militar, que é o ódio de estar ali trabalhando, o ódio de alguém. Qual é o motivo desse policial fazer isso? Fala pra mim. Qual o perigo que aquele cara que tá sofrendo a pancada está criando dentro daquele espaço? O cara tá armado? Não tá. O cara tá de pé com o pedaço de pau? Não tá. Não, tá caído. A gente não sabe nem se é um senhor, se é um garoto, se é um grupo de pessoas jovens ou idosas. A gente não sabe quem é. Só que o cara tá com ódio e tá socando, tá agredindo covardemente alguém. E aí, galera? Será que eles têm razão? Até onde vai o limite da força policial dentro de um estádio de futebol? Quero muito saber o que vocês pensam. Deixa a opinião aí nos comentários. A polícia exagerou ou fez o certo? E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma polêmica do nosso futebol. Porque aqui no canal a gente não passa pano, a gente passa a régua. Valeu, galera!